Fala galera, hoje no quadro Opinião nós vamos falar do que eu chamo planejamento estratégico do departamento de futebol. Quando a gente fala de planejamento estratégico, nós estamos basicamente nos referindo a duas coisas. A primeira, um processo, e a segunda, um objetivo. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, vamos fazer uma análise aí, uma revisão do que foi o primeiro semestre do Flamengo nos campeonatos que disputou. O Flamengo venceu o Campeonato Carioca, o que é uma obrigação. O Flamengo se classificou na Libertadores de maneira complicada, não foi simples, apesar de ter sido líder do grupo. Se classificou na Bacia das Almas, um jogo complicado, lá no Penharol, um 0-0. O Flamengo está entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, mas com uma distância considerável do líder do campeonato. Mas o mais importante, o Flamengo apresentou um padrão tático péssimo no primeiro semestre, péssimo, apesar dos resultados. Vamos lá, agora vamos falar do planejamento. Essa foi a revisão aí do que foi o primeiro semestre do Flamengo. Quando a gente fala em processo, a gente está falando de um pouco mais do que simplesmente ir a campo treinar. A gente está falando numa estrutura planejada de elenco, de treinos, de análise de jogadores, análise de mercado e análise de adversários. A gente não tem como saber exatamente o que está acontecendo dentro da gávea, do ninho do urubu, mas a gente consegue perceber, por exemplo, que há algumas deficiências. E as mais claras para a gente são as deficiências no elenco do Flamengo. Veja bem, nós terminamos o primeiro semestre com alguns campeonatos importantes, com alguns jogos importantes, com sequências de mata-mata já acontecendo, e nós jogamos campeonatos sem laterais. Nós vendemos 2 centroavantes e hoje nós temos um centroavante reserva que jogou pouquíssimas partidas no time principal do Flamengo. Mais importante, nós estamos indo para a parada da Copa América com um técnico novo, vivendo um movimento, não é conturbado, porque conseguiu se acalmar, mas um momento difícil. Um técnico que vai começar um trabalho sob terra arrasada. O conceito de terra arrasada é aquilo que nós podemos ver nos jogos Flamengo e Fluminense e CSA e Flamengo. Aquilo é o conceito de terra arrasada. Um time desorganizado, sem estrutura tática, sem flutuações, sem marcação, jogando super espaçado e aparentemente sem motivação. Isso é terra arrasada. Ou seja, o planejamento estratégico do departamento de futebol do Flamengo entregou um elenco com alguns jogadores excelentes ou com muitos jogadores excelentes em algumas posições, com jogadores péssimos em outras posições e sem um técnico. Então, a crítica agora ao futebol que o Flamengo apresentou no primeiro semestre, aos problemas da estrutura do time, não estão mais relacionadas com o Abel Braga ou com o péssimo trabalho do Abel Braga até então. O Abel Braga, que já não é mais técnico do Flamengo, agora Jorge Jesus está vindo para assumir o time do Flamengo. A crítica vai para a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo está errando muito no planejamento. E agora vamos voltar àquilo que eu falei no começo desse vídeo. Processo e meta. Claro, a meta todos nós sabemos. Todos os torcedores do Flamengo sabem de cor que a meta é ser campeão. Ser campeão de tudo. Seremos campeões de tudo? Possivelmente. Não dá para saber, espero que sim. Eu gostaria, por exemplo, que o Flamengo priorizasse a Libertadores. Mas eu entendo alguns companheiros, alguns amigos, esperando que o Flamengo priorize o Campeonato Brasileiro. Depende, realmente não sei qual é a prioridade do Flamengo e respeito opiniões diversas. Mas o fato é, dificilmente o Flamengo vai ganhar tudo, a Copa do Brasil, a Libertadores do Campeonato Brasileiro, por mais que nós queiramos. Ganhar 1 ou 2 desses títulos importantes não quer dizer que o planejamento foi bom. O planejamento do Flamengo foi ruim. Alguns dos títulos históricos que o Flamengo ganhou não foram frutos de planejamento, não foram frutos de estratégia, não foram feitos através de um plano que começou 2 anos antes. Foram circunstanciais. O último Campeonato Brasileiro foi assim. A última Copa do Brasil também foi assim. E se nós ganharmos o Campeonato Brasileiro, também vai ser assim. Eu sei que diretores têm essa mania de colher glórias através de títulos. Alguns são justos, outros não. Se eles defenderem que essas glórias foram obtidas através de um trabalho de planejamento, é mentira. Hoje, na diretoria do Flamengo, seria mentira. Não há esse processo.
Há apenas um clamor, uma vontade, uma abnegação para que nós ganhemos títulos de qualquer maneira, mas não há um planejamento sério para que nós ganhemos títulos de forma consistente e duradoura, um atrás do outro. Não há. Tá? A contratação, por exemplo, do Abel Braga foi um erro enorme, imenso, um técnico que é completamente desvinculado das características do Flamengo. E agora nós trouxemos um técnico europeu. O técnico europeu possivelmente vai apresentar algo um pouco melhor, um pouco maior, um pouco mais eficiente. Eu acho que ele até vai deixar um legado de expertise, um legado de estrutura tática e um legado de trabalho profissional que o Flamengo ainda não viu nos últimos anos. Mas o planejamento hoje, a crítica hoje vai para a diretoria do Flamengo. O departamento de futebol do Flamengo aparentemente não tem planejamento, não sabe conduzir o elenco, apesar de ter feito boas contratações, o elenco do Flamengo é completamente desequilibrado e do jeito que está, a gente pode ter problemas com o elenco, apesar de ter um grande número de craques em algumas posições, algumas outras posições são muito carentes. E isso deve cobrar o seu preço, nas próximas rodadas, nos próximos meses. Esperamos que a diretoria do Flamengo consiga resolver alguns problemas, já estamos resolvendo um dos problemas, que é a lateral direita, mas existem outros. O planejamento ainda é ruim, apesar de achar que a gente pode ser campeão, isso não vai fazer com que o planejamento seja bom. Isso vai fazer apenas provar que futebol é irracional, é ilógico e às vezes falta de planejamento também gera título. Meu nome é Fabrício Kika, aqui no quadro Opinião, direto para o Coluna do Fla. Valeu!